Oi, gente, hoje é sexta-feira, 3 de janeiro, e hoje eu encerro a lista com meus 10 filmes ou séries prediletos de 2024. Vou falar de mais 5 filmes ou séries que eu gostei bastante durante o ano passado e que eu recomendo que vocês assistam. Se você curte esse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, galera, inscreva-se aí no canal, dá aquela força, ative o sininho para receber as notificações. Eu tenho quadros novos de segunda a sábado. E queria deixar um grande agradecimento de coração a todo mundo que assina meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Galera, por R$20 por mês você vira assinante do site, tem um monte de benefícios, textos exclusivos, debates, workshops, acesso ao acervo imenso aí de cursos e de textos. Dê uma olhada em andrebarcinski.com.br. Hoje eu vou falar de mais 5 dos filmes ou séries mais legais que eu vi no ano de 2024. De novo, galera, são filmes ou séries que ainda estão disponíveis, têm legendas em português, não estou indicando nada aqui que seja completamente obscuro ou que não dá para achar, tá? Então, faço questão que sejam títulos assim acessíveis a todo mundo. Também não tenho nenhum tipo de preferência, eles não estão em nenhuma ordem, eu vou simplesmente escolhi minhas 10 filmes ou séries prediletos de 2024, estou listando eles aqui, falei de 5 ontem, vou falar de mais 5 hoje. Tá? Vou começar, galera, pelo mais pesado deles, tá? Que é 20 Dias em Mariupol. Galera, esse documentário é um documentário filmado na Ucrânia sobre a invasão russa na Ucrânia. Galera, você não tem muito o que falar, a não ser que é uma barbaridade, assim, é um filme muito, muito pesado, é realmente um filme que marca você, que eu recomendo muito que a gente assista. A gente fica tão anestesiado, né, por essas imagens, assim, tanta guerra civil, conflito, tiroteio, Gaza, Ucrânia e tal, que às vezes as coisas não nos afetam, né, como elas deveriam. E aí você vai ver um filme como 20 Dias em Mariupol, e é uma paulada tão grande que você demora a se recompor. E eu acho que ele meio que te põe num prumo, assim, de falar, olha só o que está acontecendo, essas coisas são reais. É um filme realmente muito, muito pesado, mas um dos melhores documentários aí que eu vi em 2024. Recomendo demais. Na contramão aí do Mariupol, eu vou indicar um documentário que é o oposto, galera. É um documentário pra cima, alegre, super emotivo, assim, mas emotivo pela beleza e não pela tristeza. Estou falando de Feito na Inglaterra, os filmes de Powell e Pressburger. É um documentário, galera, sobre uma dupla de produtores e cineastas, Michael Powell e Emeric Pressburger, que tiveram uma produtora chamada The Archers, né? E pela The Archers eles fizeram filmes absolutamente sensacionais, só para não errar os anos. Em 43 eles fizeram Coronel Blimp, Vida e Morte, 46 fizeram Neste Mundo e no Outro, e depois em 48 fizeram um grande sucesso deles, que é Sapatinhos Vermelhos. Esse documentário, ele é um documentário muito simples, ele se resume ao Martin Scorsese, que é não só um grande fã da dupla, mas um super amigo, né, do Michael Powell. Né? O Scorsese foi um cara que no final dos anos 70 assim, meio que ressuscitou o Michael Powell. O Michael Powell estava fora do cinema e tal. Ele começou a falar do Michael Powell, ele virou amigo do Michael Powell. Inclusive, o Michael Powell casou com a Thelma Schoonmaker, que é a editora de todos os filmes do Scorsese. Eles foram muito amigos até a morte do Michael Powell em 1990. E o filme se resume basicamente a uma longa entrevista do Scorsese em que ele discorre sobre, em ordem cronológica, sobre os filmes da dupla. Galera, é sensacional. Se você nunca viu um filme de Powell e Pressburger, você vai ficar impressionado pelas histórias que o Scorsese conta e vai ficar muito emocionado com a maneira linda com que o Scorsese fala dos filmes da dupla, explica a genialidade desses filmes. E eu acho que você vai sair correndo para tentar ver vários filmes de Powell e Pressburger, porque eles são demais. Filmes muito lúdicos, filmes muito imaginativos. Eu acho muito difícil você falar em Brian De Palma, falar em Pedro Almodóvar, sem lembrar as contribuições que Powell e Pressburger tiveram para os cinemas desses caras, né? Eles eram cineastas assim com
com um apelo visual muito forte. Os filmes eram muito, muito impactantes, né? Os vermelhos, as cores dos filmes deles, né? Eram muito, muito fortes. A maneira como eles filmavam, onde eles botavam a câmera, influenciou tanta gente. E eu recomendo demais que você assista esse filme, feito na Inglaterra, Os Filmes de Powell e Pressburger. Minha terceira recomendação dos melhores filmes e séries de 2024 é uma série chamada Feud, do Gus Van Sant, né? Essa temporada, o Feud é uma série sobre grandes rivalidades, né? Feud em inglês quer dizer rivalidade, briga e tal. A primeira temporada foi sobre a briga da Joan Crawford com a Bette Davis, e essa segunda temporada maravilhosa é centrada na figura do jornalista e autor Truman Capote, né? O Truman Capote, ele brilhantemente aqui interpretado pelo Tom Hollander, né? Vale a pena lembrar que o Truman Capote já foi interpretado também brilhantemente pelo Philip Seymour Hoffman, né? Numa cinebiografia chamada Capote, né? Mas o Tom Hollander faz o Truman Capote, e a série é centrada na briga que o Truman Capote teve com as socialites americanas, nova-iorquinas, no final dos anos 60. Né? O Truman Capote faz um livro que meio que revela segredos não muito elogiosos assim da vida da alta sociedade nova-iorquina, e essas mulheres superpoderosas, de maridos riquíssimos, se viram contra o Truman Capote, e a série fala sobre isso, fala sobre os anos em que ele passou brigado com essas mulheres que antes o idolatravam. Uma série maravilhosa, amei essa série, dirigida pelo Gus Van Sant, e é uma série que é boa do início ao fim, galera. Eu acho assim que, eu já indiquei aqui outras séries, Replay, o Disclaimer e tal, mas o Feud é uma que eu acho que ela não perde a qualidade do início ao fim. Como eu falei, ela foi dirigida pelo Gus Van Sant, um grande cara, um diretor maravilhoso de Drugstore Cowboy, né, My Own Private Idaho. Ele fez tantos filmes legais, o Gus Van Sant. Elefante, ele é um excelente cineasta, né? E ele tem a mão certa, o humor certo, uma mordacidade assim para falar do Truman Capote. A série é realmente fantástica. O quarto filme, galera, que eu queria indicar, que eu vi em 2024, também eu vi bem no início do ano, que é Anatomia de uma Queda. É um filme francês sensacional. Anatomia de uma Queda, galera, é meio que um anti-filme de tribunal americano. Ele é uma produção francesa, uma história, um drama policial jurídico que vai meio na contramão desses clichês todos aí de filmes de tribunal hollywoodianos, com grandes surpresas e tal. Um filme maravilhoso, que é centrado numa tragédia, que é a morte de um homem. Ninguém sabe se ele foi jogado ou se ele caiu do segundo ou terceiro andar de uma casa onde ele vivia com a esposa e o filho, numa região montanhosa, e estava nevando muito e tal. Esse cara cai, esse cara é achado morto lá, e a principal suspeita é a esposa dele, interpretada pela Sandra Hüller. A Sandra Hüller a gente falou aqui um pouco antes, né? Ontem mesmo eu falei do Zona de Interesse, ela também é a atriz principal desse filme, e ela tá demais, galera. Esse filme é incrível, assim, porque começa como um filme policialesco, drama de tribunal, mas ele toca em outras questões, toca em questões de relacionamentos, toca em questões de como as pessoas são vistas pela sociedade. É um filme muito, muito interessante. Um aspecto muito interessante de Anatomia de uma Queda é que um dos personagens principais, que é um menino que encontra o pai morto, né? Ele é um menino, ele é filho desse cara que é a vítima, e é filho também da Sandra Hüller, né? Ele é um menino com deficiência visual, então ele obviamente não viu o que aconteceu, mas ele sente coisas que aconteceram na casa, ele é interrogado, né, sobre o que ele ouviu, sobre as coisas que aconteceram na casa. É muito, muito interessante, e é muito legal a gente ver como o sistema judicial francês e as cortes são diferentes desses clichês americanos, né, desses filmes que sempre terminam com uma surpresa, né, com um clímax meio forçado ali. É um filme muito, muito legal. Anatomia de uma Queda, recomendo demais. E o quinto e último filme dessa lista de 10 filmes ou séries que eu mais gostei em 2024 é um filme americano dirigido por um cara muito talentoso chamado Alexander Payne, e o filme se chama Os Rejeitados.
Os Rejeitados, galera, foi feito em 2024, mas ele poderia muito bem ter sido feito em 1971 ou 72, porque ele lembra muito alguns filmes da nova Hollywood, em particular, dois filmes dirigidos pelo mesmo cara, um cineasta genial que eu amo, que é o Hal Ashby. Né? O Hal Ashby, diretor de Muito Além do Jardim, fez um monte de filme foda. O Hal Ashby fez dois filmes que inspiraram muito, a meu ver, Os Rejeitados. O primeiro é um filme de 71 chamado Ensina-me a Viver, que conta a história do relacionamento de uma octogenária com um jovem de uma família super rica. E o segundo é um filme chamado The Last Detail, em português A Última Missão, que é basicamente um road movie que o Hal Ashby fez em 73, em que o Jack Nicholson faz um oficial da Marinha que tem que levar para a prisão um jovem marujo lá que cometeu um pequeno delito e que vai ficar preso um tempão. Esse marujo é interpretado pelo Randy Quaid, irmão do Dennis Quaid. Então essa mistura do Ensina-me a Viver com o Última Missão, quando a gente vê Os Rejeitados, o filme do Alexander Payne, a gente percebe que tem muito desses dois filmes no filme do Alexander Payne. Nesse filme, o Paul Giamatti, né, grande ator, faz um professor de uma escola super rígida lá, que tem que ficar com os alunos no Natal, né, nas festas de fim de ano e tal, com os alunos que estão ou em recuperação ou cujos pais não foram buscar eles para as férias e tal. Lembra um pouco também Clube dos Cinco, né, aquele filme do John Hughes sobre os cinco, aquele comédia dos anos 80, drama comédia, né, sobre os cinco adolescentes, Molly Ringwald e tal, que ficam presos na escola de castigo, digamos assim. Eu adorei Os Rejeitados, galera. É um filme novo que reverencia uma época do cinema americano, talvez a mais interessante assim do cinema americano, né? Quando grandes diretores fizeram grandes filmes de formas muito simples, assim, filmes que lidavam com questões do dia a dia, né? Filmes que lidavam muito também com aspectos contraculturais também, né? Com essa briga de gerações, né? Eu vejo muito o cinema do Hal Ashby era muito sobre isso, né? Sobre como ele, o Hal Ashby, via a sociedade careta dos anos 70 e os personagens dele também se viam num Estados Unidos que estava mudando muito e tal. E eu acho que Os Rejeitados tem bastante disso, né? Um filme que lida com luta de classes, de uma maneira não professoral, não panfletária, lida também com elitismo, lida com essa coisa de jovens tendo que em algum momento da vida, muito cedo talvez, decidir o que eles vão fazer pelo resto da vida deles e eles ficam completamente confusos e tal. É muito um filme muito legal, muito inventivo, que eu realmente adorei. Apesar dele ser um filme muito calcado nesses filmes do Hal Ashby, como eu falei, ele tem uma coisa própria dele. O Alexander Payne é um cara muito talentoso e o Paul Giamatti, ele realmente eleva o filme assim a um nível muito interessante. Recomendo demais. Então, só para recapitular aí os 5 filmes que encerram aí minha lista dos 10 melhores de 2024, filmes ou séries, né, galera? Eu falei de 20 Dias em Mariupol, feito na Inglaterra, os filmes de Powell e Pressburger, da série Feud, Anatomia de uma Queda, da francesa Justine Triet, e encerrei com Os Rejeitados, de Alexander Payne. Espero que vocês curtam esses 10 títulos aí, que vocês tenham bastante coisa para ver aí nesse primeiro final de semana de 2025. Se você gosta desse tipo de quadro sobre cinema, música e livros, galera, conheça, assine meu site de jornalismo cultural, andrebarcinski.com.br. Dê uma explorada lá, eu acho que vocês vão gostar. R$20 por mês, você tem direito a um monte de benefícios. Você tem acesso a 3 textos inéditos exclusivos para o site que eu faço toda semana. Você pode participar de debates e cursos só para assinantes do site e você tem acesso a todo o meu acervo de vídeos, cursos, debates, workshops e de textos. São mais de 600, galera. Conheça lá andrebarcinski.com.br. Valeu demais.